Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim aqui para falar com vocês agora sobre um assunto bem rápido, fácil, vertedores, tá? A gente vai ver que existem vertedores aqui na hidráulica que nós utilizamos conceitualmente para medição de vazão, mas também nas barragens, nas hidrelétricas, nós temos os vertedores que escoam a vazão superior àquela capacidade de armazenamento. Então aqui a gente vai ver os vertedores que são utilizados na hidráulica mais especificamente para medição de vazão. A gente vai ver os seus formatos e as suas principais características. É bem rápido e bem simples. Vamos começar então com um conceito rápido aqui de o que é o vertedor, ou vertedouro, também chamado sangradouro lá em barragens, tá? Bom, pode ser definido por um simples parede, dique ou abertura sobre a qual o líquido escoa. Então, simplesmente uma abertura por onde o líquido ali vai passar, tá? Esse termo aqui, como eu disse, também se aplica a obstáculos à passagem de corrente e aos extravasores, né, das nossas represas, das nossas barragens. Em linhas gerais, para simplificar, eu posso entender como um vertedouro simplesmente um orifício sem borda superior. Então é basicamente uma seção por onde a água vai passar, ele não tem borda superior, né? Essa água que ali passa, ela geralmente passa e eu consigo, através da altura da lâmina medida, determinar a vazão no meu vertedor, obviamente, em termos aí, tendo como dado a expressão para o cálculo de vazão e os dados de entrada, que na maioria das vezes vão ser a carga do vertedor. Então a gente está vendo aqui a carga do vertedor, que é esta carga d'água acima do seu próprio nível. Então eu tenho aqui P, que é a minha altura do vertedor, H, que é a altura de água. Veja que eu tenho a altura do meu vertedor, está aqui. H é a altura de água exatamente sobre o vertedor. Guilherme, por que a carga do vertedor não é o meu Hzinho, que é essa altura exatamente sobre o vertedor? Porque quando a gente tem esse vertedor, a gente tem uma aceleração e uma depressão, um abaixamento do quê? Da superfície do líquido. Então, próximo àquela região do vertedor, não tenho a carga do vertedor, especificamente a carga que tenho durante o escoamento. Porque como eu inseri esse elemento, eu gerei ali uma variação transitória que causa uma queda na superfície líquida. Então a carga efetivamente que chega no vertedor não é a que eu meço sobre a sua soleira, e sim aquela que eu meço, claro, acima do vertedor, mas numa distância que alguns autores vão falar 5 vezes a altura D, outros vão falar mais vezes, né, a altura H, desculpa. Então, olha, essa distância que eu geralmente meço tem que ser pelo menos de 10 vezes o próprio H. Então, eu pego aqui essa altura H, mas ela tem que ser medida a mais ou menos 10 vezes de distância do vertedor. Para o quê? Para que nós desconsideremos essa depressão, esse abaixamento da lâmina que gera esse Hzinho sobre a soleira do vertedor. Então eu não quero a carga sobre o vertedor, eu quero a carga medida a uma distância a montante do próprio vertedor. Então a distância, o quê? Um pouco para trás, né? Ali a montante. E olha que legal os elementos do nosso vertedor. Nós temos o fundo do vertedor, nós temos a altura, né, do meu vertedor, que está aqui. Temos o H, que é a nossa carga, veja, carga da água, então eu estou medindo a carga um pouco antes, lembra? Carga do vertedor, a altura das águas, mas ela não é medida logo sobre. Se eu vejo que a carga é esse H, quando eu estiver em cima do vertedor, eu vou ter, na verdade, uma carga um pouco mais baixa, né? Por conta da depressão. Então, exatamente em cima do vertedor teria uma altura Hzinho menor, mas a carga H me interessa. Então, eu tenho aqui as faces do vertedor, largura do vertedor,
largura total do escoamento. Então esse vertedor ele tem contrações bilaterais, dos dois lados eu tenho uma contração, tem uma parede aqui dos dois lados, e o elemento mais comum aí que a gente vê, que é a crista ou soleira. Então aqui a gente tem a soleira, que várias vezes a gente vai ver esse termo, né, em questões, a soleira do vertedor, simplesmente a base ali do vertedor por onde a água passa. Inclusive aqui eu estou vendo um vertedor biselado, veja que nós temos aqui toda essa lâmina vertente, gera um ambiente aqui que tem ar, tem até pressão atmosférica abaixo dessa lâmina vertente. Obviamente que sobre ela também tem pressão atmosférica, né? Obviamente. Por que eles são utilizados? Medição de vazão, que é o que a gente quer aqui em canais, né? Naturais ou artificiais, que a gente quer aqui na hidráulica, mas ele pode regular e controlar vazões excepcionais também, no caso de barragens. Qual é a classificação dos vertedores? Eu tenho classificação de vertedor para tudo quanto é jeito, tem classificação de vertedor aqui de todo tipo. Primeiro deles, nós vamos ter aqui o vertedor quanto à forma. Posso ter a forma retangular, trapezoidal, triangular, e posso ter seções combinadas. Inclusive, a gente vai ver um tipo de vertedor que nada mais é do que uma seção combinada de retangular com triangular nas laterais. Isso é o quê? Isso pra gente é uma seção trapezoidal, né? Mas a gente vai ver aqui que existe um tipo específico de vertedor que fala que é a combinação de um retangular com um triangular, e um vertedor, então, que seria uma seção composta. A altura relativa da soleira. Nós temos vertedores completos ou vertedores incompletos ou afogados. Eu vou mostrar para vocês logo na sequência o que é um vertedor afogado. A água, o nível d'água depois do vertedor, ó, aqui nós temos o nível d'água a montante e o nível d'água jusante do vertedor é tipo nessa altura. Então ele é maior do que a própria altura do vertedor. Então existe um vertedor e a água depois dele está acima da sua altura. Esse é o vertedor que a gente fala de incompleto ou afogado. Natureza das paredes, parede delgada e parede espessa. Quando a gente tem a parede espessa, dá tempo do escoamento se assentar ali, estabilizar sobre o vertedor, né? Um vertedor um pouco mais longo. Tá aqui, ó, uma soleira arredondada com um vertedor de parede espessa. Olha o tamanho dessa soleira, o comprimento dessa soleira, né? Em termos da direção do fluxo de escoamento, a gente fala que é um vertedor de parede espessa. Dá tempo do escoamento se estabilizar ali sobre sua soleira. Sem contração lateral e contraídos, obviamente aqui, ó, vertedor sem contração lateral, tem a mesma largura do fluxo de escoamento, contração unilateral, contração bilateral, e aqui, além de contração bilateral, tem uma angulosidade, uma inclinação em relação ao fluxo, que é o que a gente chama de esconsidade, um vertedor que a gente chama de esconso. Tá? Da lâmina vertente, ela pode ser livre, ventilada, alterada, deprimida ou aderida. Eu vou mostrar para vocês essa lâmina alterada e aderida. Soleira arredondada ou de crista viva, a gente viu aqueles de cristas vivas, biseladas ou de cristas aqui arredondadas. Bordas, parede vertical ou inclinada. Aqui, ó, tô com uma parede aqui, não é vertical, ela está inclinada, tá vendo? Desse vertedor, tem essa possibilidade. Em relação à corrente, pode ser perpendicular, lateral ou esconso, oblíquo. A gente está vendo que a maioria deles são perpendiculares ao fluxo, né? O fluxo vem nesse sentido, o vertedor está desse jeito aqui. Mas ele pode ser esconso, como a gente está vendo aqui, ele um pouco inclinado. Perfil de fundo, em nível ou do tipo degrau. E a normatização aqui, particulares ou padronizados, né? Existem alguns padrões de vertedor. Olha aqui os exemplos que eu já mostrei para vocês. Olha um vertedor aqui de parede delgada, fina, com contração o quê? Bilateral, contraído dos dois lados. Tá aqui a minha soleira, é um vertedor retangular com contração bilateral e de parede delgada, não é de parede espessa. Agora aqui um vertedor
sem contração, olha, não tem nenhuma contração dos dois lados. E tem um outro tipo de vertedor especial, que olha, veja que essa lâmina que sai aqui de água, geralmente tem aqui pressão atmosférica, né? O ar que passa aqui por baixo. Se eu faço um desenho do vertedor nesse sentido, ou seja, a água ela vai, ao invés de gerar essa pressão, esse espaço vazio, ela vai seguindo o próprio jato. Este é um caso específico de vertedor, chamado de vertedor de perfil Krieger. É muito comum em extravasor de barragem. Por que ele é muito utilizado em extravador de barragem, né? Que ele vai buscar uma, olha só, aderência da estrutura com a lâmina d'água, impedindo a ocorrência de efeitos nocivos, tais como vácuo parcial. Então a gente pode ter aqui dentro um vácuo parcial que vai dar algumas cavitações, pulsação da veia, que essa é a veia líquida que chama, e aí essa pulsação pode gerar vibrações, e velocidades excessivas que podem gerar, então, erosões. Então esse perfil, ele visa o quê? Serviu de um leito, né? De um grande escorregador aqui para a lâmina d'água. Olha que coisa legal, é fazer o desenho, obviamente que para determinado fluxo previsto eu tenho que fazer um tipo de vertedor, então não é um desenho fixo, eu não tenho uma função pré-estabelecida, mas eu viso com esse tipo de vertedor fazer com que toda aquela lâmina d'água esteja sustentada pelo próprio corpo do nosso vertedor. A gente busca essa aderência, lâmina com vertedor, e esse nome particular é o perfil Krieger para vertedores. E aí as formas, gente, como tudo na hidráulica, temos diversas fórmulas para o cálculo de vazões em vertedores, tá bom? A maioria delas, ou a que eu trago para vocês, foi desenvolvida, né? A que eu vou trazer para vocês é a fórmula de Francis, que foi desenvolvida para os casos onde a gente tem pressão atmosférica sob a lâmina. Então é esse espaço aqui, ó, tem ar aqui debaixo, tudo que a gente viu, vale para isso. Preciso saber? Tá aqui, ó. Preciso saber isso? Bom, na verdade, essas fórmulas, o custo-benefício de se memorizar é muito pequeno. Só precisa entender que são fórmulas empíricas. Quem fez as mais comumente utilizadas é a fórmula de Francis, e ela diz exatamente o quê? Que a vazão em um vertedor retangular sem contração lateral é de 1,838 vezes L, que é a largura do vertedor, a largura, né, da nossa soleira, vezes H, que é a nossa carga hidráulica, medida, né, pelo menos a 10 H de distância da parte da soleira, elevado a 3/2. Então a gente tem aqui um coeficiente de descarga vezes largura da soleira vezes a altura da carga. Então depende deste fator, que é o coeficiente, da largura e da carga hidráulica medida a uma distância a montante do vertedor. É isso que a gente precisa ver. Qual é a observação? Na maioria das vezes a gente tem contração unilateral ou bilateral. Neste caso, o L, ele sofre uma redução. Então, a nossa vazão, igualmente, sofrerá redução. Se eu contrair de um lado ou dos dois lados, eu uso a mesma fórmula, mas o L'. L' é o quê? L menos 10% de H, se eu tiver uma contração, L menos 20% de H para duas contrações. O que Francis fez? Ora, se tem contração, isso reduz a minha vazão. O equivalente a reduzir 10% da carga, ou, se for bilateral, reduz a minha vazão, o equivalente a reduzir 20% da minha carga na largura aí do meu vertedor, da largura da minha soleira. Então o L' é a própria largura da soleira total, largura total, menos 0,2 de H. Veja o nosso vertedor, que pode ter outra fórmula também. Forma trapezoidal, é o caso que eu disse para vocês, que o vertedor de Cipolletti é dado como um vertedor trapezoidal que tenta fazer o seguinte. Ora, quando eu tenho contrações laterais, como a gente vê aqui, eu tenho que descontar um pouco e a minha vazão acaba reduzindo em função do L', da largura do vertedor equivalente, né, o L'. E se eu quisesse fazer um desenho
que compensasse esse decréscimo de vazão? Aí ele fez um desenho onde a gente tem que a vazão é Q2, que é a vazão retangular, mais 2 vezes Q1, que são as vazões que passam aí nas laterais. Então ele diz exatamente que o vertedor trapezoidal busca, né, com base, né, no que foi os estudos de Cipollette, compensar o decréscimo de vazão devido às contrações que existem em vertedores retangulares, aquele caso de contrações bilaterais. Aí a inclinação das faces foi estabelecida de modo que a descarga, através dessas partes triangulares, correspondesse exatamente ao decréscimo de descarga, devido às contrações laterais, com a vantagem de evitar correção no cálculo. Então ele diria o seguinte: bom, eu pego a vazão que passa por aqui, que é essa expressão de Francis, e não preciso descontar mais nada. Por quê? Porque com esse acréscimo e esse acréscimo, eu compenso as contrações laterais. E ele chegou numa proporção desse triângulo lateral chamado de 1:4. Então aqui, para cada um, eu tenho 4 na vertical, para cada um na horizontal. E é como se a gente estivesse fazendo então a soma de um retangular mais um triângulo aqui, θ, de ângulo interno, θ. A gente está vendo aqui θ sobre 2, θ sobre 2. Esse é o vertedor de Cipollette. Quer saber alguma coisa legal para a gente lembrar? Bom, dos vertedores existem 2 especiais. O de Krieger, que tem esse comportamento diferente, né, ao longo da lâmina vertente, e o de Cipollette, que tem esse desenho trapezoidal, que é o quadrado com triângulo, tentando compensar as contrações laterais. E é basicamente isso. Por fim, nós temos mais 2 tipos, né, de vertedores comuns, que são os triangulares e os circulares. Quero que você lembre, o vertedor triangular, ele é muito bom para vazões reduzidas. Por quê? Porque ele tem essa base bem aqui embaixo, pequenininha. Então ele permite uma precisão de leitura melhor. Eu tenho um pouco de oscilação na vazão, vai me dar o quê? Um aumentozinho aqui considerável nessa leitura. Portanto, com vazões pequenas, é bom a gente ter um vertedor triangular para a gente ter maior precisão na medida. Uma vez que aqui embaixo a gente tem uma lâmina bem pequenininha, né? Então ele é mais preciso. Se eu pego um vertedor grandão, retangular, e oscila um pouco a minha vazão, putz, vai ser muito difícil medir aquele retângulo grandão, o quanto aquilo ali oscilou em termos de altura, né? Para a gente calcular a vazão. Já no triangular, não. Mexer um pouquinho na vazão, ele é um pouco mais refinado. Eu já consigo, com pouca modificação da vazão, consigo mudar bem a altura medida, né? Portanto, essa carga do vertedor para triangulares em vazões reduzidas é bem importante. Geralmente são em chapas metálicas, né? Não é fácil desenhar isso daí de outras formas. Então tá aqui, chapa metálica que adota geralmente a forma isósceles, né? Sendo mais usual os de 90 graus. Então a gente tem aí isósceles, né? Com 2 lados iguais. Então, a gente teria mais ou menos, acho que essa ideia aqui de um ângulo reto, 90 graus, um vertedor mais ou menos desse tipo. E a fórmula? Bom, coeficiente, que a gente tem um coeficiente de descarga para o vertedor triangular igual a 1,4, vezes H, já que ele não tem base, largura de soleira, é só a carga hidráulica, vezes H elevado a 5 meios. Não quero que você memorize isso. Quero que você entenda a importância de vertedor triangular. E por último, para finalizar nossa aula, vertedores circulares, embora pouco empregados, por não apresentar vantagem hidráulica, não requer nivelamento de soleira preciso. Então, uma vantagem é que, se eu tenho um vertedor circular, né, ele não precisa ficar muito bem nivelado. Se eu tombo ele um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, na verdade eu continuo mais ou menos com uma seção circular, né? Que muda que ela fica um pouco ovalada. Mas tá aí, para falar que eu não falei do vertedor circular, tá aí sua expressão para o cálculo da vazão em função tanto da carga quanto de seu diâmetro. E aqui um coeficiente, assim como nós temos no triangular, assim como nós temos no retangular, um coeficientezinho de descarga, obviamente que pode variar de um estudo para outro, de um pesquisador, de um engenheiro para outro, uma vez que essas equações, mais uma vez, são de natureza empírica.
tá ok? Espero que tenham gostado. Bora resolver algumas questões.